gostaria de chamar para cá o André Castro, subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, e o Antônio Carlos Fernandes Nunes. Pode entrar, Antônio, que é o diretor de Serviços e Soluções da RNP, que vai comandar o painel, não é verdade? Fique à vontade, pode sentar, pode ficar em pé também se quiser. Obrigado. A cadeira está à disposição. Obrigado, Bruno. Não é, a gente não paga para usar, a gente pagou só para colocar. Maravilha. Bom, muito bom estar com vocês aqui, depois de quase 1 ano e meio, né, podendo voltar devagarzinho, né, mas esse híbrido já, a gente já está testando o evento, um pouco desse evento para o ano que vem também. E eu tenho a honra, né, de compartilhar aqui essa sessão com 3 convidados super especiais. Ah, excelente. A gente vai chamar já daqui a pouco o Tomás Dias Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, e o Edvard Madureira Brasil, da UFG. Sou magnífico reitor da UFG. Olha, e aqui comigo, o subsecretário de Tecnologia da Informação e Então, Comunicação. como você já sabe, eu também estou aqui para aprender. Aliás, eu mais aprendo do que qualquer outra coisa aqui. Eu entro aqui para poder ficar... Às vezes acontece alguma coisa, você já reparou? É verdade. Eu entro uma cadeira, cai uma conexão, é nessa hora que eu entro mesmo. Mas no resto eu sento ali na minha cadeirinha e assisto, então desejo um bom painel para vocês. Eu vou prestar atenção aqui. Muito obrigado e bem-vindos. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. André, por favor, pode ficar à vontade. Já vejo também aqui remotos o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edvardo Madureira. Muito obrigado pela sua presença. E o nosso secretário, né, de Educação Tecnológica do MEC, Tomás Santana. Muito obrigado, Tomás, por ter aceito. A gente está num desafio, espero que vocês estejam escutando bem, senão o pessoal já ajusta aí, professor Edvardo. Está ouvindo bem? Ok? Tomás Agora também? Sim. Maravilha, Agora sim. Maravilha. Nós estamos aqui no desafio porque depois de 1 ano e meio, estamos já testando um evento híbrido, de certa forma, né? Nós dois aqui presencialmente, vocês virtualmente, então vamos aqui já numa sessão um pouco diferente, voltando devagarzinho, com segurança, todos testados. Vamos começar a nossa sessão. Bom, eu queria esquentar um pouco da nossa sessão falando sobre estratégia, né? E estratégia da RNP também, nesse desafio que é a oferta de serviços digitais para as instituições de ensino superior. Aqui o nosso painel com os nossos convidados, já devidamente apresentados. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito. Eu sei os compromissos, as agendas complicadas de todos. E falar um pouco sobre esse futuro, o presente e o futuro. Uma estratégia que nós já desde 2017 trabalhamos, que é o Nas Nuvens, né? É uma estratégia de oferta diferenciada para as nossas instituições em relação a serviços, a uma melhor forma, não só de oferecer, mas para entender, para levantar, para priorizar os serviços e demandas das nossas instituições. O Nas Nuvens, ele iniciou em 2017, veio caminhando. Nós tínhamos, naquele momento, um viés talvez um pouco tecnológico em relação às necessidades, em relação às interfaces dos nossos gestores. E esse tempo, até agora, nós aprendemos muito também num formato e na forma de priorização. E eu acho que a palestra anterior, que falou um ponto muito importante, que são as pessoas, indicam claramente que a questão não necessariamente é tecnologia. A questão são as pessoas, é nós entendermos as reais necessidades das nossas instituições. O que, tradicionalmente, André, a gente fala do co-criar, né? Entender, fazer em conjunto. Então, nós demos uma guinada já há 1 ano e meio, mais ou menos, em relação ao Nas Nuvens, e começamos a priorizar também as ações de entendimento, as ações de prioridade, para que essas ofertas sejam realmente as ofertas que venham atender as demandas e as principais dores das nossas instituições. Então, o foco hoje está muito nessa questão da descoberta, no negócio, na sustentabilidade dessas ofertas, para que as nossas instituições possam, de fato, aproveitar toda essa gama de opções que nós estamos negociando com vários provedores, com vários parceiros, fora e dentro do sistema RNP, e colocando isso à disposição das nossas instituições, de forma que a gente consiga ganhos em escala, melhores ofertas em relação a preços, em relação a valores, para que todas elas possam usufruir. Aqui uma visão das nossas propostas de valor, né, muito pautadas na relação de colaboração, confiança
segurança da informação e segurança também dessas ofertas, a RNP negociando em escala, mas também sempre focando nas questões voltadas à segurança. Um ponto único para que possamos ter essas negociações em escala, e também a questão da simplicidade, simplificar ao máximo, que essas ofertas de fato possam ser utilizadas com toda a facilidade pelos nossos gestores. E também, obviamente, tendo a tecnologia voltada para as demandas e para essas necessidades como um todo. A nossa missão e pilares, né? Nós focamos em 3 grandes pilares e estamos trabalhando muito focados hoje na questão das necessidades dos nossos gestores, mas a pandemia também trouxe uma necessidade grande para que nós pudéssemos atender a uma gama de alunos, professores, gestores, por exemplo, no ensino híbrido, no virtual, nessa virada dos planejamentos estratégicos que inicialmente estavam previstos para alguns anos. Precisamos rasgar isso, mudar essa visão e darmos respostas rápidas, nos reinventarmos em relação a essa questão dos planejamentos. Então, focamos nos gestores, mas também olhando as necessidades dos nossos pesquisadores e os nossos alunos e professores na ponta. Esses são os grandes pilares. Esse é o ecossistema que envolve, obviamente, as nossas instituições, os parceiros, aqueles que oferecem esses serviços e produtos, a economia que nós podemos e devemos estar sempre olhando para uma negociação interessante, gerando economicidade também para os recursos públicos e, obviamente, a questão do impacto positivo dessas ofertas e dessas negociações, para que realmente e efetivamente as nossas instituições possam utilizar as ofertas que o Nas Nuvens traz de forma ampla. Tivemos na RNP também uma questão estratégica importante, a Portaria Interministerial 3.865, de 2018, que estruturou o chamado Sistema RNP. Ontem nós tivemos uma palestra muito interessante, falando um pouco sobre essa questão do Sistema RNP. O Gorgônio Araújo fez uma citação que eu acho fundamental. A RNP, ela conecta. Se eu parasse essa frase, para quem conhece a RNP há muito tempo, talvez rapidamente fizesse uma associação com links de telecomunicações. Conecta, né? Conectividade. Só que essa conexão cada vez mais integra. Ela é uma rede de pessoas. Nós focamos muito nessa questão. A RNP conecta pessoas. Ela integra redes. E ela conecta de forma que nós possamos também co-criar, fazer em conjunto, entender as necessidades e as demandas. E, ao mesmo tempo, inovar. Então, o sistema RNP tem também esse viés importante de conectar, co-criar e inovar. Um outro ponto importante, falando num viés mais estratégico, a RNP, este ano, assinou um novo contrato de gestão para um período de 1 década, são 10 anos à frente, até 2030, e nesses objetivos estratégicos, alguns pontos foram muito reforçados. A questão da transformação digital, a RNP focada e com a missão também de auxiliar a transformação digital das nossas instituições, oferecendo plataformas, serviços, consultoria de forma ampla. Nós estamos subindo no modelo, não só a conexão puro sangue, mas também as ofertas de serviços, as ofertas de produtos, as ofertas de trabalho colaborativo, Design Thinking, o X, uma preocupação em trazer o nosso usuário, as nossas instruções para o centro desse processo. E, dessa forma, inovarmos em conjunto. O Nas Nuvens traz essa visão ampla. Temos aqui as aplicações de ensino e pesquisa, as negociações que vêm sendo realizadas e as ofertas colocadas à disposição. Temos o que nós chamamos de Compute. Compute tem a ver com as ofertas de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, onde as nossas instituições e principalmente os gestores continuam tendo a necessidade de ter um ambiente seguro, adequado, para disponibilizar as suas aplicações, os seus serviços, pensando sempre no requisito segurança da informação. Todos nós sabemos como isso não é e não se transformou, sempre foi algo crítico, e agora, com a LGPD, torna-se algo essencial também em relação à segurança da informação e privacidade dos dados. E a questão também consultiva para aquelas instituições que precisam
e devem nos procurar também para fazer essa transformação digital. Vamos para a nuvem, podemos ir juntos e devemos, principalmente naquelas ações mais críticas. André pode depois nos contar um pouco de algumas delas, não tão simples, né, André? E que nós estamos trabalhando em conjunto com o MEC e também queremos e podemos fazer em conjunto com o ecossistema RNP e as nossas instituições e suas demandas. Alguns benefícios citados em relação nas nuvens, a negociação em escala, a oferta ampla, um único ponto de contato, questões de segurança da informação e privacidade, entre outros requisitos que nós estamos focando e que não são só tecnológicos, tem a ver muito também com o papel de negociação e possibilidade de oferta ampla para as nossas instituições num trabalho colaborativo. Aqui um exemplo, nós negociamos no ano passado com a Google, uma oferta do Google Workspace, e este ano conseguimos avançar com a oferta do Google Workspace for Education Plus, uma oferta bastante interessante em relação aos preços oferecidos e que pudessem atender rapidamente as nossas instituições, tendo em vista o virtual, o uso que o ensino híbrido e o ensino remoto, né, nesse momento ainda, a dedicação e a forma que as nossas instituições estão utilizando, e também numa visão de futuro para esse retorno, que vai ser uma das questões até que eu vou colocar também para os nossos palestrantes, como é que as nossas instituições e o MEC, as secretarias, e na própria visão do reitor Edivardo também, que é ex-presidente da Andifes, também como é que as nossas instituições estão olhando esse futuro híbrido, né, que temos pela frente e seus desafios. Uma outra oferta também, o Moodle, outra grande demanda das nossas instituições, utilizado de forma ampla, né? Nós colocamos e trouxemos essa oferta para a nuvem, numa negociação muito interessante, numa visão de uso de nuvem pública com toda a segurança, adequando também questões consultivas que pudessem rapidamente auxiliar as nossas instituições e suas demandas por uma jornada para a nuvem, disponibilizando com segurança, com qualidade, os seus Moodles, né, as suas plataformas de educação e ensino à distância num ambiente seguro e que as aulas pudessem continuar com toda a tranquilidade possível. Aqui uma visão também de foco, né, trazendo um pouco do famoso princípio do Pareto, né, nós focarmos as ações para termos resultados, ou seja, focarmos naquilo que é prioritário. Nós colocamos o princípio do 20% de prioridade para uma entrega e resultado exponencial, os 80%, no princípio bastante conhecido como Pareto. Então, nós queremos focar, de fato, naquilo que é prioritário, para que rapidamente consigamos dar os resultados esperados para as nossas instituições como um todo. Impulsionando esse ecossistema, vou retornar aqui, de inovação para a eficiência das instituições de ensino superior. Tomás certamente vai falar um pouco sobre essa iniciativa do Ministério da Educação, pela CETEC e pela CESU, que tem a ver com esse desafio também em relação à eficiência das instituições de ensino superior como um todo, chamada Pólen. O que vem por aí? Né? O que nós temos ainda pela frente? Nós queremos avançar também nessa visão de negociação, em trazer ofertas de interesse, trazendo spin-offs, startups. A RNP trabalha já há muitos anos nessa visão de apoio a grupos de trabalho da academia, mas também temos um conjunto de instituições, as startups, que certamente têm ofertas de interesse para todo o nosso ecossistema, o sistema RNP, as edtechs, as govtechs, e fornecedores de solução como um todo, soluções e produtos comerciais, mas também do próprio sistema RNP. As nossas instituições, certamente, e nós já conhecemos diversas dessas soluções, desenvolvem produtos e serviços, mas muitas vezes têm dificuldade em relação à sustentabilidade, em relação à oferta, em relação a critérios de estrutura, segurança, TI, e nós podemos fazer em conjunto também para que essas ofertas tenham um modelo de negócio sustentável, com segurança, de forma adequada. Então, nós também enxergamos as instituições do sistema RNP, as nossas instituições de ensino superior, as nossas unidades de pesquisa, também como fomentadoras de produtos e soluções que podem e devem ser disponibilizados de forma ampla, com sustentabilidade e segurança para todas as demais instituições. Um ponto importante que eu gostaria de reforçar é a questão da escuta ativa, né? No trabalho de descoberta, que nós chamamos de discovery, e de entrega, o delivery, nós focarmos também na escuta das reais necessidades e prioridades para que possamos focar naquilo que realmente é mais crítico.
nós ganharmos tempo, e a pandemia mostrou muito isso, nós precisamos queimar etapas, precisamos ser mais ágeis, precisamos dar as respostas rápidas, porque não temos outra alternativa. É importante que consigamos fazer desta forma rápida, adequada, obviamente com segurança, mas focando, priorizando. E eu gostaria de deixar um endereço para quem está nos ouvindo, né? O pessoal do Nas Nuvens já colocou aqui o que é que eu quero, @nasnuvens.rnp.br. Podem encaminhar nesse e-mail o que é que eu quero. É até um trava-língua, né? O que é que eu quero. Vocês podem encaminhar nesse e-mail possíveis necessidades e demandas que, a partir e continuando um trabalho que já foi iniciado este ano, vou passar aqui e volto, o 60 Minutos nas Nuvens, nós estamos promovendo webinários para ouvir a nossa comunidade, levando sugestões, levando ofertas, mas também nos alimentando. E em 2022 isso será ainda mais reforçado para que a gente tenha cada vez mais essa escuta ativa. Temos esse papel de interação contínua, da descoberta e validação. Obviamente, aquilo que, por um motivo, não se mostra interessante é pivotado. E nós retornamos esse processo. E aquilo que é viável, nós vamos para uma fase de execução com a geração real da demanda, entender a escala e, obviamente, precisando e tendo que ter um modelo de negócio também para sustentabilidade no tempo. Isso é fundamental. Ontem também, durante a apresentação do Sistema RNP, o Luiz Coelho nos apresentou uma visão do que aconteceu durante essa pandemia. Isso aqui é um diagrama que mostra um pouco esse quebra-cabeça. Na parte da esquerda, ofertas que a RNP já disponibiliza, plataformas de vídeo, colaboração, conferência web, vídeo sob demanda, a nossa comunidade acadêmica federada, que é onde todo mundo pode se autenticar com a segurança, fazendo toda a sua verificação na própria instituição de origem. Então, todo esse lado esquerdo já resolvido. O lado direito tem a ver com as negociações com os grandes provedores globais de infraestrutura de nuvem. A nossa base é uma infraestrutura que é a rede IP, com capacidade de múltiplos de 100 gigabits por segundo. Então, o nosso problema em relação à infraestrutura de backbone não é mais problemático, não é mais um problema, é uma solução. E, última milha, nós também colocando sempre fibra ótica, onde viável, para que nossas instituições tenham a melhor banda disponível, focando nos trabalhos de inovação, em pesquisa, como um todo. O que nós temos que ainda trazer para esse quebra-cabeça é esse núcleo. Tendo o Moodle, por exemplo, numa visão de plataforma híbrida, como hoje, uma das maiores soluções utilizadas pelas nossas instituições, mas que, obviamente, pode demandar também outros módulos e outras estruturas para serem agregadas a essa arquitetura. Então, é um ponto também interessante, numa visão de modelo híbrido, e que nasceu muito em função dessa demanda, e o nosso papel, entender onde estão essas peças do quebra-cabeça e trazer para uma solução mais adequada para todos. Bom, eu não vou me prolongar mais, eu agradeço o espaço para tentar aquecer um pouquinho. Vou passar a palavra para o Tomás. Tomás, está a postos? A postos. Pronto. Tomás, muito obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Antônio. É uma satisfação, né? Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero iniciar parabenizando a RNP por mais um Fórum RNP 2021. A RNP que eu sou até suspeito de falar, porque já disse isso em outros momentos, Antônio, sou um fã do trabalho realizado pela RNP, do apoio que ela desenvolve para as nossas instituições, para o Ministério da Educação, em especial para, neste caso, para as instituições da educação profissional e tecnológica. Então, parabéns pelo trabalho todo desenvolvido. Quero também agradecer, Antônio, pelo convite, em participar desta mesa, com pessoas que têm aí um conhecimento e uma atuação tão efetiva pelas nossas instituições, nessa proposta, então, da estratégia de ofertas de serviços digitais para as instituições educacionais. Antônio, inicio, então, também cumprimentando. Eu fico cada vez mais empolgado quando eu ouço as apresentações em nossas reuniões da RNP, e hoje, na sua apresentação, eu trouxe um pouco dessa empolgação também. Espero poder trazer elementos que vão se conectar com as atividades que você tão bem mencionou.
Quero aproveitar também para cumprimentar os demais colegas aqui da nossa mesa, né, híbrida, virtual e presencial, o magnífico reitor da UFG, professor Edivar Madureira, e o colega André Castro, né, nosso subsecretário de Tecnologia da Informação, que tanto também tem nos apoiado e auxiliado no processo de transformação digital, né, André? A parceria do André tem sido fundamental para que esse processo ocorra. Obrigado, viu, André? Fica mais uma vez o registro aí do seu trabalho e da sua atuação. Antes de iniciar, tem uma apresentação, viu, Antônio? Antes de iniciar com a apresentação, eu queria só fazer um destaque desse novo formato, né, que hoje eu estou no MEC, poderia às vezes até estar presencialmente, mas esse formato possibilitou que eu ainda mantivesse duas agendas, uma logo no início da nossa transmissão e outra logo no final, né? Então, isso facilita também o nosso dia a dia. Registrar que a minha saudade do fórum é um pouco maior, eu participei de uma mesa em 2015, né? Então tinha um tempo já que eu não participava de debate, e já partindo para o compartilhamento aqui da apresentação, dizer que a apresentação está totalmente inserida, né, em todo o debate, toda a discussão, né, que vem sendo feita e que a sua apresentação também trouxe, com relação à questão de cocriação, de rede, de cooperação. Então, nós temos esta união, né, com esses dados. Você já citou, Antônio, esse trabalho, né, que temos desenvolvido à frente da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e também da Secretaria de Educação Superior, que é o Programa de Cooperação para a Eficiência da Rede Federal de Educação, né, também denominada Pólen. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante por que estamos usando essa nomenclatura, né? O programa, então, ele está estruturado na Rede Federal de Educação, que contempla duas redes, né? A rede das instituições federais de educação superior e a rede das instituições federais de educação profissional e tecnológica, no qual hoje estou como secretário. Aqui alguns dados bem gerais, eu acredito que é de conhecimento de todos, mas nós estamos falando de 110 instituições. Então, por que não estimular e trabalhar de forma bastante efetiva no processo de rede, de cocriação e de estruturação destas instituições? São 69 universidades, estamos falando aí de aproximadamente 1.300.000 alunos, 143 mil professores, 180 mil técnicos associados à nossa educação superior, 41 instituições da rede federal, 38 institutos federais, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, aproximadamente 1,5 milhão de alunos, 45 mil professores e 36 mil técnicos que atuam nessas instituições. É claro que eu não poderia deixar, Antônio, de falar um pouquinho e vender meu peixe, né, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o qual hoje estou responsável. No mapa, vocês vão verificar aí a marca de cada uma de nossas unidades presentes no nosso país. São 670 unidades. Lembrando que, neste caso, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a sua composição é de 41 instituições, né, os 38 institutos federais, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, e também, professor Edivar, né, destacando as escolas técnicas vinculadas, que tem um papel também importante, né, na oferta da educação profissional. Aqui, de forma muito breve, né, dizer que a educação profissional ela perpassa todo o caminho ao longo da vida, né, da nossa vida. A qualificação profissional propriamente dita, né, que a gente pode a qualquer momento, é muito comum, né, na área de TI, inclusive, a educação profissional de nível médio, a educação profissional de nível de graduação, a curso de tecnologia, e a educação profissional de pós-graduação, que materializa aí no mestrado e doutorado profissional. Mas indo ao ponto que nos conecta, então, Antônio citou a proposta que temos desenvolvido em parceria com várias instituições. Destaco aqui a Universidade de Brasília, a Universidade de Goiás, né, daqui a pouco vou citar, um trabalho que temos feito junto lá com Edivar e a equipe, que é o ecossistema de inovação para a eficiência da Rede Federal de Educação. E aí nós vamos ver em que momento que esses elementos encaixam ou estão relacionados ao nosso tema
principal do debate. Primeiro, vocês vão ver em alguns pontos aqui uma abelhinha aparecendo, é intencional, né? A abelha é um dos 5 animais que mais interagem, mais cooperam. Numa outra discussão eu falo um pouquinho mais dela e dos seus efeitos, que não é o foco aqui. Mas eu preciso, antes de entrar no modelo, dizer que esse processo ele vem de um trabalho desenvolvido por um pesquisador de Harvard que publicou em 1993 um artigo denominado Presas e Predadores, a nova ecologia da competição. Claro que ali ele tinha um foco, né, nas empresas, né, nas indústrias, na área de TI, fortemente falando, mas ele traz esse conceito da área da biologia, onde, né, nós temos um conjunto de seres vivos, né, num ambiente que cooperam, que habitam, que moram e que evoluem nesse ambiente. Quer dizer, um ambiente, um ecossistema perfeito, ele vai fazer com que essas coisas se conectem. E no caso, obviamente, trazendo para o nosso mundo do ecossistema de inovação, ela se refere a uma rede de organizações que estão interconectadas para produzir bens e serviços valiosos. Em síntese, uma organização sozinha, muitas vezes, ela não tem o recurso ou a habilidade para produzir algo de valor. E trabalhando em rede, isso ocorre de forma efetiva. Dessa forma, então, nós materializamos o programa denominado Pólen, Programa de Cooperação para a Eficiência da Rede Federal de Educação, e ela traz muito na sua estrutura essa missão e esse objetivo funcional aqui destacados, né? Primeiro, fortalecer a eficiência das instituições da rede federal por meio da cooperação e ecossistema. E qual é o ponto-chave? Reconhecermos que as nossas instituições produzem, de forma, às vezes, individual, ações e resultados muito promissores que podem ser replicados. E o objetivo funcional, muito conectado ao nosso tema, que é viabilizar o desenvolvimento e a disseminação da inovação e da tecnologia. Aqui só os normativos que amparam o projeto, né, o decreto que estabelece as medidas de eficiência dos órgãos públicos, o decreto de estrutura do Ministério da Educação, que estabelece esse processo de supervisão das secretarias com as suas instituições, e o decreto que instituiu a Política Nacional de Inovação e traz, né, na sua estrutura a proposta, né, de que o ecossistema de inovação possa ser utilizado para construir redes. Novamente, aqui a abelhinha sempre posicionada em um lugar que a gente traz como destaque, mas esta é a estrutura do ecossistema. Já temos trabalhado com isso há um ano e meio, mais ou menos, mas isso vem se fortalecendo, vem se estruturando. Então, nós temos o Ministério da Educação, ele é dividido em 3 camadas. Nós temos o Ministério da Educação por meio da CETEC e da CESU, né, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Educação Superior, como órgãos organizadores do processo, que é essa camada central. Temos na camada intermediária as plataformas, que são um conjunto de ações e de estruturas que nós vamos adequar e trabalhar com projetos para efeito nas nossas instituições. E na camada mais importante, no caso aqui a terceira camada, chamada de camada de desenvolvimento e aplicação. É onde efetivamente a cooperação acontece. Como o próprio nome diz, nesta camada nós temos as instituições que desenvolvem e as instituições que têm a aplicação do que foi desenvolvido. Então, podemos citar aí, obviamente, as nossas universidades e institutos, papel fundamental, os nossos laboratórios de pesquisa, as nossas organizações sociais, né, aqui citando a RNP, e as 4 plataformas estruturadas, são as plataformas de suporte, gestão, tecnologia e inovação. Vou dar uma ênfase na questão da inovação. A ideia central é que a gente, no ecossistema, tenha condições de ter o suporte necessário, permitindo as ações de gestão efetivas para que ocorram melhorias, né, no processo incremental de tecnologia ou até mesmo disruptivos ali de inovação. Esse processo todo, ele se materializa neste modelo, né, que eu já apresentei, mas agora já conectando alguns projetos que estão em andamento.
E aí também, em função até do tempo, e para a gente, lógico, ter mais opções do debate, trazer 2 exemplos que temos trabalhado juntamente com parceiros importantes. Um deles, onde a Belinha está posicionada aqui, no Q3.1, aqui são 4 quadrantes que se localizam entre as plataformas, mas nós usamos, né, Antônio, a partir nas nuvens, essa concepção, e atuando para que isso tenha aplicação no MEC, chamamos então de MEC nas nuvens. Todo esse arcabouço, né, essa estrutura que Antônio apresentou, nós temos discutido com as nossas equipes técnicas com o objetivo de levar isso para as nossas instituições e, novamente, para 110 instituições que compõem a rede federal. Destaco aqui também o Q4.3, que é o CISA. Esse trabalho tem sido desenvolvido junto com o laboratório da Universidade Federal de Goiás, uma ideia que partiu fazendo aqui, né, o crédito, professor Divar, uma ideia que partiu de uma ligação, né, que o senhor me fez, para trabalharmos com o problema da evasão na educação superior. Então, CISA é um sistema de suporte ao sucesso do aluno, onde, em síntese, nós temos o objetivo de trabalhar com informações, com o uso da inteligência artificial, para fazer um processo de predição da evasão. Então, a partir deste trabalho, nós passamos a dizer assim, olha, com os dados apresentados, nós temos uma possibilidade de evasão nesse perfil de alunos e vamos trabalhar para que isso não ocorra. Diferente do que ocorre hoje, que em 2019, a evasão foi de tantos %, mas ela já ocorreu. São vários projetos, né? Então aqui não é a intenção de esgotar esses temas, mas dizer que vinculado a essa estrutura e com essa capacidade de rede que nós vamos avançar, Antônio, na nossa estratégia de inovação, de transformação digital. Eu encerro aqui, devolvendo a palavra, Antônio, para você, e mais uma vez agradecendo pela oportunidade, e vou já vir, né, um questionamento aqui, na sequência já vou disponibilizar a apresentação também, viu, Antônio, para que possa ser compartilhado. Um abraço e fico à disposição. Bom, perfeito, Tomás. Obrigado pela apresentação muito clara sobre essa visão estratégica também, e permeia não só a CETEC, mas a CESU, né, de uma visão transversal do MEC, dessa visão também em relação às necessidades de inovação, a eficiência das nossas instituições. E eu gostaria de aproveitar e já passar a palavra para o magnífico reitor, Edivardo Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás, e mais uma vez agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde. Professor Edivardo, o palco é seu, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Uma satisfação muito grande de estar com vocês aqui, junto aqui com o Tomás, parceiro de inúmeras batalhas aí ao longo desse período. Também cumprimentar de forma muito calorosa o André, que está aí também com vocês, daqui a pouquinho vai falar para a gente. Bom, eu estou assim, primeiro quero dizer da minha satisfação de estar aqui nesse 10º Fórum da RNP. Estar aqui é uma honra muito grande, é um privilégio poder conhecer, né, mais de perto, com mais detalhes, essas iniciativas todas que vocês falaram. Minha fala seria absolutamente dispensável aqui, depois de tudo que eu escutei aqui do Antônio e do Tomás, porque o que nós estamos falando aqui é o sonho de consumo nosso das instituições federais de ensino superior. E eu vou aproveitar para dizer um pouquinho, dar um depoimento e também falar um pouquinho de perspectiva, de expectativas que nós, universidades federais, temos em relação a tudo isso que está sendo debatido aqui nesse painel. Primeiro, como eu sou da turma dos reitores mais antigos, né? Eu fui reitor por 2 mandatos consecutivos entre 2006 e 2014, e nesse período nós tivemos, né, a explosão, um crescimento extraordinário, né, sem precedentes, da nossa rede de universidades federais e de institutos federais. Toda aquela rede que o Tomás mostrou ali
de institutos federais, com 670 campos, né? A grande maioria vem desse ciclo de crescimento da educação, que permitiu essa capilaridade do sistema de institutos federais e também de universidades federais. A rede de universidades federais é um pouco menor, em número de unidades um pouquinho maior, né? Nós temos 69 universidades federais distribuídas por todo o país e cerca de 340 campos aproximadamente também bem distribuídos. Então, nós estamos falando de um conjunto aqui, como o Tomás comentou, 110 instituições com algo superior a 1.000 campos distribuídos por todo o país. Então, um sistema extremamente complexo, né? Mas com uma característica extraordinária, que é essa capilaridade que cobre todo o território nacional, né? Com algumas lacunas, mas de alguma forma alcança aí grande parte do território nacional, e com outra característica muito interessante, que nós temos uma massa crítica instalada nesse conjunto de instituições que talvez não tenhamos em nenhum outro lugar do mundo um sistema com essa configuração, com esse tipo de estrutura de mantenedor, né? No caso, o provedor, o MEC, que abarca todo esse conjunto de instituições, e estamos falando aí de mais de 2,5 milhões de estudantes, quase 3 milhões de estudantes, somando as duas estruturas. Estamos falando de 200 mil professores, de mais de 200 mil técnicos, e toda essa rede com necessidades comuns, mas também com soluções em todo esse espectro de unidades aí. E é claro que aqui as palavras mágicas já foram ditas aqui até antes de iniciar esse painel aqui pelo Bruno e pelo Rafael, né? A palavra rede, né, que inclusive está no nome da nossa RNP, é a palavra mágica para a gente poder colocar toda essa estrutura a serviço do país. Ela já serve o país com muita qualidade, mas potencializada numa escala inimaginável, né? Eu digo sempre que todo esse grupo de instituições e essa expertise instalada, ela pode promover a grande mudança que o Brasil precisa, porque nós temos nesse conjunto de instituições o referencial de qualidade, né? Os cérebros capazes de fazer avançar qualquer projeto, por mais arrojado, por mais ousado que seja, né? E a gente convive, né, com muitas dores, né? Por incrível que pareça, né? Nós temos sistemas de governança que não são conectados como deveriam ser. E eu estou falando aí dos nossos sistemas operacionais, sistemas todos aí de controle acadêmico, de gestão, enfim, agora há um esforço para que isso seja unificado. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma redundância muito grande, ou um esforço duplicado, não é nem uma redundância, na infraestrutura de armazenamento, de capacidade de processamento, que está distribuída em unidades que poderiam estar reunidas, e aí a gente aprendeu isso muito com a pandemia, né? A pandemia ensinou para a gente que a gente pode otimizar, e eu não preciso de um data center para chamar de meu, eu não preciso de um sistema que atenda a minha instituição, nós precisamos de sistemas que atendam toda essa rede. E a RNP vem, né, com
esse projeto nas nuvens aí, trazendo materialidade para tudo isso que eu estou comentando aqui. Então, a RNP está presente no nosso dia a dia desde esse início dessa expansão, como eu disse, aliás, antes dessa expansão, mas na expansão foi fundamental conectar todos esses campos, né? Agora, na pandemia, um papel extraordinário na conectividade dos nossos estudantes, foi uma solução concebida aí pelo MEC, né, através da CESU, da CETEC, e junto com a RNP, de disponibilizar chips para a conectividade dos nossos estudantes de baixa renda. Isso foi fundamental para a gente adotar o ensino remoto com qualidade, com responsabilidade. Da mesma forma, a nossa plataforma da RNP, a WebConf, hoje é o instrumento que nós utilizamos no dia a dia da gestão das universidades. Todas as nossas reuniões de conselho são feitas pela plataforma WebConf, que nos dá uma segurança muito grande e que facilita a nossa gestão. Eu estava agora há pouco em um outro evento, né? E aí as maravilhas que a tecnologia permite. Eu estava num evento em Portugal agora, há uma hora atrás, né? E a gente falava justamente do como vai ser o pós-pandemia, né? E porque claro que, tanto por inércia, quanto por uma sobrecarga e um excesso de atividades virtuais, um movimento de retorno aos padrões presenciais, que eu tenho certeza absoluta que ele não se configurará como realidade. É apenas aquele momento que está todo mundo com muita vontade da presencialidade, que é fundamental, por sinal. Nós não fazemos universidade nem instituto sem presencialidade. Mas a nova realidade, com certeza, será uma realidade híbrida, como esse evento que a gente está fazendo aqui, como os eventos que vão ser potencializados, e aí sim, a gente já tem um desafio, viu, Antônio e André? Como uma coisa é você fazer um evento completamente virtual, está todo mundo no mesmo ponto, na mesma condição, e as coisas acontecem naturalmente. Da mesma forma, presencial, está todo mundo no mesmo lugar. Agora, como dar o salto de qualidade para os eventos híbridos, né? A infraestrutura que eu digo, tanto a infraestrutura física de hardware, mas também a infraestrutura das interfaces que vai permitir essa interatividade. Esse é um desafio, porque nós não podemos mais prescindir dessa riqueza que é ter um palestrante de qualquer lugar do mundo em tempo real conosco e com qualidade, com um custo infinitamente menor. Então, essa vai ser a realidade dos congressos, de todos os eventos. Assim como as nossas atividades, né? Eu digo que o remoto que estava aí, né, na nossa porta o tempo todo, para a gente utilizar, e nós resistindo, e aí eu estou falando, é a sociedade, né? Quantas viagens desnecessárias nós fizemos para fazer uma reunião de 1 hora e que a gente poderia ter feito remotamente. Mas também quantas aulas não podem ser ministradas dessa forma e com qualidade. Então, nós viveremos um outro momento. E esse conceito híbrido ele é muito complexo, né? Ele pode ser parte prática presencial, parte teórica remota, pode ser parte da turma presencial, parte remota, disciplinas totalmente remotas, disciplinas totalmente presenciais. Então, os meios serão fundamentais. E eu sempre, naquela lógica que eu comecei a minha fala aqui, de rede, de colaboração, eu já tive a oportunidade de falar isso para o Nelson Simões, e em muitas outras oportunidades eu tive a oportunidade de falar isso, que a gente precisa de uma plataforma nossa, nacional, e acho que o caminho já está dado, é a evolução da WebConf mesmo,
que a gente tenha nela todas as facilidades. Nós não podemos ficar na dependência exclusiva de uma, duas ou três plataformas que nós não temos o domínio absoluto. Isso pode nos colocar numa situação de fragilidade muito rapidamente. Investir na WebConf é fundamental. E aí, as universidades entram dos dois lados, né? E os institutos federais também. Entram do lado do demandante, que a gente precisa, e aí eu adoro essa história da cocriação. Temos que ouvir o estudante, né? Nós somos clientes, né? Por um lado, porque a gente demanda isso, mas quem sabe, na verdade, o que é, onde que a questão é mais sensível, é o estudante, que é o público-alvo maior. Então, nós precisamos saber do estudante o que ele espera de uma plataforma. E, por outro lado, nós podemos entrar as universidades junto com o MEC de diversas formas, seja como o Tomás falou, utilizando a nossa expertise, como no caso aqui da UFG, a gente tem um centro de inteligência artificial bastante robusto, que está trabalhando nessa plataforma da evasão, mas seja também utilizando os nossos recursos, otimizando os recursos para que sejam desenvolvidas as facilidades, né? E aí, vocês que são da área aí, colocaram aí dezenas de facilidades que passam pela área de TI. E aí eu quero fechar aqui a minha fala, para a gente ter um tempinho aí para o debate, já estamos aqui nas 16h50, falando de um projeto da Andifes, que é muito caro para nós e que está absolutamente sintonizado com essa nova realidade, que é o Programa de Mobilidade Virtual em Rede da Andifes, o Promover Andifes, onde a gente, nós estamos trabalhando com uma rede de universidades onde as disciplinas são ofertadas nessa rede de universidades e os estudantes podem matricular nas disciplinas de outra universidade e ele pode ter um determinado número de disciplinas, atualmente são 3, ele pode cursar em qualquer instituição do Brasil. Imagine você, Antônio, a riqueza que nós temos de um aluno do Acre na mesma sala que um aluno do Rio Grande do Sul, junto com o aluno de Goiás, para pegar os dois extremos e o centro do país, interagindo numa aula de biologia ou numa aula de antropologia ou de qualquer área do conhecimento. Imagine a percepção de país que esse estudante vai ter, a riqueza que vai ser a formação desse estudante, a otimização da oferta dessas disciplinas, isso tudo com validação automática. Estamos trabalhando numa resolução que vai validar esse conteúdo automaticamente, e é claro que esse é um primeiro passo para a integração das nossas universidades, né? A gente pensa que essa integração pode se dar no âmbito da graduação, da pós-graduação, da extensão, da cultura, da gestão, da otimização de recursos. E, por trás disso, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Tá um conceito utópico, mas que pode se materializar do ponto de vista do funcionamento, que é de uma universidade federal do Brasil, né, que a gente pudesse romper com todas essas barreiras e fronteiras que foram construídas por razões óbvias, mas que precisam ser colocadas essas instituições a serviço do Brasil. E é claro que a gente pode integrar os institutos federais e, quem sabe, as universidades estaduais e ter, quem sabe, um sistema nacional de educação tecnológica e formação e de graduação e pós-graduação, talvez o mais robusto do mundo. E tudo isso passa, sem dúvida nenhuma, por soluções que estão aqui nisso que vocês estão apresentando para a gente. Então, agradeço muito a oportunidade e estou aqui para a gente continuar batendo papo aí pelo tempo que for preciso. Obrigado. Professor Edvardo, muito obrigado.
André estava comentando aqui sobre essa iniciativa, né? E que tem tudo para revolucionar, né? A gente está falando aí da possibilidade dessas ofertas transversais, né, entre as instituições. E, falando um pouco de tecnologia, vai ser uma demanda também, um desafio, para que a gente possa disponibilizar isso da melhor forma possível, integrado, com autenticação, com segurança. O senhor citou também em sua palestra questões de backup, infraestrutura, quer dizer, tem uma questão, são tantas questões importantes que nós precisamos lidar, e eu acho que a gente está conseguindo montar um quebra-cabeça onde as peças já estavam colocadas. Eu acho que a competência nossa, como gestores e responsáveis por essa melhor aplicação dos recursos, melhor visão estratégica, é trazer exatamente esse tipo de integração, uma visão consorciada, algumas palavras que são chaves, né, nesse tipo de iniciativa. E eu acho que é nisso que a gente vem trabalhando, e eu acho que tudo que a gente está tentando expor aqui é essa visão de rede, de colaboração, de integração, de cocriação, onde o maior beneficiário é quem está na ponta, né, sempre. São os nossos alunos, nossos professores, nossos pesquisadores. Muito obrigado pela sua exposição. Eu vou passar aqui rapidamente para o André, para que a gente possa ter a continuidade e ainda deixar um pouquinho de espaço para essa interação entre nós. André, por favor, o palco é seu. Vamos lá, Antônio, vou me permitir ficar de pé. Por favor. Saúdo aos colegas. Primeiramente, óbvio, Antônio, eu agradeço ao convite, a oportunidade mais uma vez. Em breve falo um pouquinho do quão lisonjeado estou em poder contribuir aqui no evento. Professor Tomás, que está aqui remotamente, magnífico reitor, professor Edvar, sempre um prazer compartilhar com vocês as oportunidades de colaboração. Como eu disse, fico lisonjeado porque a RNP ela faz parte da minha geração, do meu desenvolvimento acadêmico e profissional. Eu sou aluno de universidade pública, da Universidade de Brasília, do UNB, e mais do que aluno, eu sou filho de um servidor da área de tecnologia, o qual se tornou diretor durante um ciclo do Centro de Processamento de Dados, o antigo CPD, ali da Universidade de Brasília, Mauro Henrique de Castro, né, o qual você conhece, foi um grande parceiro seu, né, durante muito tempo, aqui junto à RNP, junto às ações no âmbito ali da universidade. E eu pude, ainda desde muito novo, conviver com a realidade das universidades e os desafios dentro da UNB, ele à frente de uma área de tecnologia, precisando apoiar, precisando prover os recursos necessários para que a educação acontecesse da melhor forma, né? E hoje nós estamos aqui justamente para conversar um pouquinho sobre isso, como nós, como hoje gestores, líderes nos nossos contextos, podemos apoiar, podemos romper barreiras, podemos colaborar para que essas coisas aconteçam. Um pequeno à parte, professor Edvar, aqui me permita já responder a sua provocação de como vamos lidar com esses eventos virtuais. Aqui deixo a palavra ao diretor Antônio, de que a RNB pode dar aula, porque estou tendo a oportunidade, presencialmente aqui no evento, ver a baita estrutura que está aqui montada para que todo esse evento possa acontecer com a qualidade que não era de se esperar diferente da RNP. Bom, da minha parte, Antônio, eu quero contribuir com todos aqui no evento, trazendo uma visão de gestor de TI à frente do MEC, e o MEC exercendo hoje um papel duplo, e eu quero falar do segundo papel, que é um papel mais novo, mais recente, mais desafiador. Tem o papel de prover os recursos, as soluções, as necessidades que o MEC precisa como instituição, né? Mas, ao mesmo tempo, de conduzir o MEC, a Subsecretaria de Tecnologia do MEC, nessa jornada de orquestrar, em alguma medida, e poder apoiar de uma forma organizada as ações que possam contribuir na ponta, e aí a minha fala vai no sentido mais amplo, além das universidades, além dos institutos técnicos, além das instituições públicas de ensino federal, alcançar também secretarias de Estado da Educação, municípios, escolas, todo o nicho privado, né? Então, nós buscamos, sim, exercer um papel ativo da área de tecnologia nessa orquestração para viabilizar ações e colocar, sim, a educação em constante evolução nessa jornada de ensino. Bom, não sei se minha apresentação, já vou pedir para colocar a apresentação no ar, então. Tá, segurar mais um pouquinho, né? Tá bom.
Então, basicamente, Antônio, a minha fala já vai nesse sentido. Hoje o MEC ele detém um novo plano diretor de tecnologia que hoje nos direciona por onde nós queremos caminhar. E lá, nesse plano diretor, que hoje ele vai de 2021 a 2023, nós temos um dos eixos que indica justamente esse papel ativo do MEC na condução das ações de transformação digital junto às entidades, né? Creio que a apresentação já está no ar, vai entrar agora. Então, aproveito, deixo aí na capa também o meu LinkedIn e QR Code, no sentido de colaborarmos, né? Então, quem quiser se conectar comigo, deixa aí o QR Code, por favor, entra em contato lá para a gente já estabelecer relacionamentos, criarmos sempre oportunidades por meio do LinkedIn, que nós, com certeza, teremos aí novas ações. Então, nesse sentido, avançando aqui no slide, todas essas ações que nós estamos conduzindo, que passa por ações de transformação digital, por ações de interlocução e interação, por ações de projetos estruturantes, e aqui eu faço uma parte, eu venho da última gestão de onde eu tive, no Ministério da Economia, na Secretaria de Gestão, e estive à frente como gestor do Comprasnet, que é um sistema estruturante do governo federal para compras públicas. Então, estamos falando aqui de gestores, temos representantes e fornecedores, então todo mundo conhece muito bem o que é o Comprasnet hoje no governo federal. E ele é, de fato, um case de sucesso do que mostra o potencial de um sistema estruturante bem robusto, consolidado e que possa ser utilizado de forma ampla, né? Então, facilmente, cada um poderia estar desenvolvendo seu sistema de compra, estabelecendo seus processos, seus recursos internos, e hoje o sistema roda muito bem. E nós, então, à frente da STIC, buscamos, então, transpor esse conceito no papel ativo da STIC, nessa visão de projetos estruturantes para a educação. E também consolidando ações de compartilhamento que envolvem essas soluções. Então, como eu estava falando, hoje o PDTIC do MEC, e aqui sempre no sentido de provocar, de induzir, deixo aqui o destaque de um trabalho muito bem feito, um gestor da minha unidade, o Delson, o qual coordena a área da governança, no qual nós criamos esse PDTIC orientado a essa nova visão, uma visão ativa de transformação digital, de contribuição para o negócio, para a educação. Como a TI deve se posicionar frente a essa nova dinâmica, a essa realidade. E com muita felicidade e satisfação, tivemos esse reconhecimento de uma consultoria internacional imparcial, renomada, a Gartner, no qual eles ponderaram, então, que o melhor plano já avaliado por essa consultoria. Nós compartilhamos com eles para eles fazerem esse trabalho. Então, deixo aqui esse material disponível aí também via QR Code, para que vocês possam ter acesso. E lá nós temos todos os instrumentos, as ações, as quais nós ponderamos no estabelecimento desse material. E, com certeza, serve de apoio para gestores das unidades que precisam conduzir esse trabalho. Mas o meu destaque aqui vai no eixo de transformação digital, que é um dos 4 direcionadores que nós temos nesse trabalho. E aqui eu faço um destaque justamente aos 4 pontos aí abaixo nessa apresentação. Implementar plataformas digitais estruturantes para desenvolvimento de serviços digitais. Então, estamos falando aqui, sim, de soluções para a educação. Elevar a maturidade em governo digital e incorporar o conceito de governo/educação como plataforma. E aqui, Antônio, mais uma vez, a gente reforça o papel importantíssimo da RNP. A RNP ela já exerce muito bem essa ação de educação, governo como plataforma, sendo provedor disso, né? Então, nós criarmos novas soluções, ficarmos customizando isso de forma descentralizada, isso realmente não faz o menor sentido. Todos temos uma essência em comum, uma necessidade em comum, um propósito em comum, tá? Então, avançando aqui para ganhar um pouquinho de tempo, dentro do eixo do plano de transformação digital, nós, então, criamos essa estratégia no MEC, e hoje é o maior plano de transformação digital da esplanada do governo federal, com mais de 280 ações, e este plano ele está muito sólido, muito robusto, e se conecta diretamente com todas as ações que precisam ser desenvolvidas, em alguma medida, também dentro das universidades, né? Gestores aqui das universidades, gestores de TI sabem do que eu estou falando, sabem do movimento que está sendo feito, e, ao mesmo tempo, estão enfrentando um grande desafio,
porque precisam manter as suas estruturas, precisam manter os seus serviços e, ao mesmo tempo, precisam elevar a maturidade, a capacidade de provimento de serviços digitais. Isso não é fácil, não temos recursos sobrando, não temos pessoas, estamos enfrentando um grande desafio com a evasão de profissionais de tecnologia, né, na dinâmica, na realidade do mercado frente à pandemia. Então, nós precisamos, sim, sermos mais efetivos, otimizar as nossas ações com essas plataformas unificadas, plataformas de colaboração. E o plano de transformação digital nos ajuda a criar esses espaços de visão. Então, esses 4 eixos que olham tanto a parte de serviços, olham a unificação de canais digitais de acesso, olham ações de interoperabilidade, olham também ações de segurança e privacidade, essas dores são iguais para todo mundo. Seja o MEC, seja órgão governo, sejam as universidades, sejam os institutos, as dores são as mesmas. E quando nós olhamos para o nicho da educação, para os institutos federais e para as universidades, a similaridade e a igualdade é ainda maior. Estamos falando de um ciclo de jornada de um aluno, de interação com professores, matrículas, ferramentas de ensino, que são idênticas para todos. Então, Antônio, toda a sua fala, ela converge totalmente de como hoje a Subsecretaria de Tecnologia do MEC está tentando promover essas ações e como o MEC também busca, né, liderar esse contexto. Tá? Bom, falando um pouquinho da parte de interlocução. Como eu disse, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, desde então da nossa gestão, há pouco mais de um ano e um mês, basicamente, que nós assumimos ali a Subsecretaria de Tecnologia, na gestão do ministro Milton Ribeiro e do secretário executivo Vitor Godoy, nós, junto com ele, estabelecemos isso. Nós precisamos exercer esse papel. Nós precisamos ser, traduzindo aqui do futebol, né, o armador. Nós precisamos orquestrar o time, os jogadores que estão ali em campo. Nós precisamos fazer a dinâmica junto ao órgão central do CISP, a Secretaria de Governo Digital, junto aos provedores de serviço, no qual a RNP se encontra, junto às vinculadas do MEC, o próprio MEC, as universidades, todos esses entes precisam dialogar e precisam falar uma mesma língua e precisam enxergar um mesmo horizonte. E nós, então, buscamos fazer isso. Capitaneando aí ações de levar demandas que hoje o órgão central do governo, a Secretaria de Governo Digital, leva nesse movimento de transformação digital, né? Então, junto às universidades, apoiando as universidades, e, ao mesmo tempo, traduzir a realidade das universidades para a própria Secretaria de Governo Digital. Mostrar que as coisas não são tão simples quanto parecem, e que, muitas vezes, os desafios são muito específicos e peculiares das universidades. E que talvez nós possamos, sim, então, de forma organizada, levar as dores, levar as dificuldades e buscar soluções. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Além disso, nós buscamos também, e esse foi uma dor que nós identificamos muito rapidamente assim que nós chegamos no MEC. O MEC, o professor Tomás aqui, secretário Tomás, ele elencou um projeto, né, muito grande e tem um baita potencial, mas é um de vários que o MEC produz e possui que impacta diretamente as áreas de tecnologia das universidades e que, muitas das vezes, a comunicação não chega de forma efetiva. E quando chega numa condição que é praticamente inviável de se efetivar aquela ação, de cumprir prazos, de atender normas, de atender expectativas. Então, nós buscamos também, como conduzindo esse papel de interlocução, criar esse espaço de interação entre as unidades hoje que conduzem as políticas públicas de educação de ensino superior, no caso a CETEC, a CESU e também as SERES, que tem um papel de regulação, Secretaria de Regulação do MEC, de ensino superior, para nós anteciparmos junto aos gestores de TIC das universidades o que está acontecendo, o que está sendo pensado, onde nós queremos chegar, até porque, mais do que dizer o que tem que ser feito, é saber se dá para ser feito e, de repente, se não há ideias e ações melhores que a TI pode provocar, pode promover, e digo isso com experiência de causa. Ações que nós tínhamos, então, dentro do MEC, estavam sendo conduzidas pelas nossas áreas de negócio, sem o envolvimento da área de tecnologia, e quando nós entramos na discussão da necessidade, da dor, do desafio, da intenção, nós dizemos, olha, eu entendo, mas o que você está fazendo, de repente, não é a melhor alternativa. Nós temos outras soluções, nós temos outras alternativas, nós temos outras opções. E assim nós conseguimos obter um trabalho de
cooperação, de confiança muito grande, a ponto de hoje sermos consultados. Isso muito nos agrada para um gestor de TI, ser consultado para estabelecimento e definições de políticas públicas de educação, né? Então, esse espaço nós buscamos criar aí ao longo desses meses de gestão e, felizmente, temos conseguido trabalhar nesse sentido. E a ideia é provocarmos e ampliarmos essa visão também para os institutos, para as universidades, no mesmo sentido, numa visão de MEC como provedor e detentor da política de educação. E, mais do que isso, como eu disse, também levar para a CETEC, levar para a CESU, os órgãos que detêm a política, a realidade das áreas de tecnologia, né? O professor Tomás aqui é da área de tecnologia, então ele sabe, nós conversamos, inclusive, então falamos, inclusive, a mesma língua, de tecnologia. Então, quando a gente fala que uma universidade precisa de uma estrutura de backup e que é caro manter isso lá dentro, de que ele não tem equipe, de que ele não tem recursos, que ele é importância, ele entende porque ele é da área de tecnologia, mas isso nem sempre é tão simples para um gestor de negócio, um gestor, um alto executivo de instituição entender. Então, nós podemos também, e nós estamos fazendo esse papel, de levar essas realidades, essas necessidades, junto às entidades da CETEC, da CESU, para fazer esse papel ativo, pautando essa secretaria sobre as realidades, as dificuldades encontradas nesse cenário. Tá? Bom, avanço na minha fala agora nesse eixo, compartilhando com vocês um pouco, Antônio, vocês aqui têm papel ativo em algumas dessas ações, sobre hoje projetos estruturantes e estratégicos que o MEC tem conduzido e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação tem liderado essas ações. E vou me ater aqui aos dois de cima, né, que está aparecendo aí na sua tela, que são esses projetos que alcançam diretamente as ações de ensino superior, que é o público que aqui nos ouve e nos assiste. O primeiro deles, nós estamos falando de uma completa reestruturação e reconstrução dos sistemas, né, que são usados e utilizados para o acesso ao ensino superior. Basicamente, aqui estamos falando de SISU, ProUni e FIES. Então, esses três sistemas hoje são sistemas antigos, são sistemas que enfrentam suas limitações, suas dificuldades, têm atendido a política pública, mas nós entendemos que há algo que pode ser feito, que pode ser mudado, que pode ser transformado, que pode ser aprimorado. Então, nós estamos aqui com esse projeto, chamado até então de Acesso ao Ensino Superior 4.0, mas já há um movimento de rebatizar esse projeto, né? Ainda está em discussão, mas por enquanto nós ainda spoiler, né? Mas nós ainda marcamos esse projeto dessa forma e basicamente nós buscamos então redesenhar e unificar esses sistemas que dão suporte a esses processos seletivos. Hoje são 3 sistemas que buscam numa mesma finalidade, com contextos diferentes, mas que possuem aspectos totalmente distintos. E que todos eles interagem em alguma medida com as universidades, né, para prestar vagas, disponibilizar os cursos, e, ao mesmo tempo, também precisa chegar aos alunos para fazerem as suas inscrições, suas matrículas e terem acesso a essas vagas. Esse processo, então, como eu disse, ele está em andamento, nós já estamos trabalhando, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre ele daqui a pouquinho, e temos também a Rede Aprender, a Jornada do Estudante. Esse projeto, ele é muito grande, complexo e desafiador. E aqui eu invoco um pouco as palavras do professor Edivar, no sentido de que nós precisamos, sim, integrar. E integrar, falamos de soluções diversas que possuem os mesmos contextos de informação e tudo isso precisa conversar, né? Então, estamos falando, sim, de uma grande estrutura de informações, de uma grande estrutura de Big Data que possa compartilhar dados e sustentar a política nacional de educação com base em informações, análise de dados, indicadores sólidos e robustos para que essas ações possam se concretizar de forma efetiva. E percebam, mais uma vez, que aqui eu falo sempre num contexto educação, que vai além do contexto de ensino superior. Então, imagine o desafio, Antônio, que nós temos pela frente. Mas nós precisamos começar um dia, e nós estamos começando hoje, e nós vamos avançar. Bom, o acesso ao ensino superior 4.0, como eu disse, passando pelo status aqui
nós finalizamos todo um trabalho de Design Thinking junto com a RNP. Estamos com um investimento em o apoio da CESU nesse projeto, para que a RNP possa nos apoiar na construção dessas soluções. E nós estamos muito animados, com expectativas muito grandes em torno do produto que vai vir, e com a expectativa de gerar entregáveis rápidos, pequenas entregas, e já experimentar resultados em torno desse projeto. E, basicamente, nós, então, já queremos, num primeiro momento, criar uma camada de unificação de acesso e divulgação da iniciativa com algumas camadas de serviços externos que nós podemos acoplar. Imagine, Antônio, um aluno que está naquele momento, é a decisão mais importante da vida dele, né? A qual curso ele vai ingressar, que vai direcionar a vida dele, e muitas das vezes ele não tem sequer informações ou alguma condição para apoiar nessa tomada de decisão. Por que não fazer parcerias com grandes empresas de tecnologia, como LinkedIn, Google Jobs, que tem um nicho de oportunidades de mercado, que a gente possa levar essa informação para o aluno e ele se enxergar como profissional no momento da escolha? Por que não se valer de ações como essas que há com a UFG, de estatística de evasão, de demonstrar para o aluno de eventuais dificuldades que ele possa enfrentar ao longo do curso, quais são as variáveis que eventualmente interferem nessa decisão e pode fazer com que ele desista ou queira mudar de curso, né? Por que não, de fato, induzirmos o aluno de forma qualificada nessa jornada de decisão para o acesso ao ensino superior? Então, é disso que nós estamos falando aqui, é disso que nós estamos falando aí, de um trabalho dos próximos 12 meses, 18 meses, e com certeza vai muito além disso, porque é um produto vivo. Aqui é um retrato do que nós já conseguimos evoluir um pouquinho desse processo de Design Thinking, e assim nós vamos avançar. A Rede Aprender, como eu disse, nós estamos trabalhando na normatização dessa estrutura, já incluímos um artigo na lei complementar que está em discussão no Congresso, para legitimar esse projeto, legitimar essa ação, e já estamos trabalhando com provas de conceito com grandes provedores de TIC, para olhar tudo isso, e temos dialogado, inclusive, com a RNP, que vai ser um provedor de informações, né, muito rico nesse trabalho, para que isso possa avançar. E o eixo Jornada do Estudante, que é um item dentro desse dessa grande solução, nós estamos já com um protótipo de uma solução para os alunos que busca trazer a visão dele ao longo de todo o seu ciclo de vida acadêmico, né? Então, esse protótipo que nós já temos desenhado é um canal de comunicação direta do MEC com o aluno, das unidades de ensino superior para com os seus alunos, das unidades estaduais para com os alunos, de fato, um instrumento na palma da mão do aluno, de qualquer estudante, seja ele de qualquer instituição, para que ele possa saber de onde ele veio, o seu histórico, ter acesso a oportunidades, ter acesso a novas informações, entre outros. Então, esse projeto também está em andamento. Esse projeto acontece em parceria com o Laboratório Bridge de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, e também estamos muito animados com essa ação. E aqui eu já encaminho para o final. Nós estamos hoje com várias frentes de trabalho, Antônio, que buscam, de fato, promover ações de compartilhamento. Então, nós estamos pensando, olhando no MEC, conduzindo como gestor superior ali, né, como órgão superior, a Unidade Central de Tecnologia da Educação, com contratações conjuntas, né? Então, temos um pequeno piloto rodando para soluções de Adobe educacional, e esse é um primeiro passo. E a própria RNP, como o Antônio colocou, ela pode ser intermediária junto ao mercado para levar também novas soluções e novos canais de contratação. Então, estamos trabalhando com toda a parte de integração de base de dados, estamos trabalhando com estruturação de serviços multi-cloud, e aqui a RNP também entra com papel, o Antônio já falou com muito mais propriedade. Então, esse é um eixo que está no nosso radar estratégico, tá, Antônio? De como nós podemos, sim, como área de tecnologia do MEC, apoiar, induzir, influenciar positivamente nesse processo. Mapeamento de pessoal e gaps de força de trabalho dentro das universidades, justamente no sentido de levar essa realidade
para o MEC, para os tomadores de decisão do MEC e também para a Secretaria de Governo Digital, para que eles possam entender a realidade das universidades, dos institutos federais. E aqui, nos meus últimos 2 minutos, quero reforçar, Antônio, essa visão que a RNP já tem trabalhado. E quando eu tive acesso a todo esse movimento que a RNP tem tido já, junto à CESU e à CETEC, de levar soluções, ela convergiu totalmente com esse projeto, essa ação que nós também estamos criando, tocando dentro da Subsecretaria de Tecnologia, no qual nós chamamos de Ecossistema de Inovação e Soluções Digitais para a Educação. Aqui, Antônio, nós mais uma vez estamos olhando para todo o rol de possibilidades que nós temos e podemos ter na educação, e passa desde o processo de alfabetização, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e etapas adiante. Ensino técnico, né, conforme nós falamos aqui com o secretário Tomás. Então, este processo, Antônio, se resume um pouquinho nessa estrutura. Tá? Então, nós enxergamos hoje a capacidade de se criar um grande cérebro, um broker central, que seja capaz de promover um portal de soluções, catálogo de preços negociados com grandes fornecedores, uma estrutura de marketplace com produtos prontos, que possam ser consumidos pelas universidades e institutos federais. E lembrando sempre, aqui eu falo sempre no sentido macro, também pelas escolas, por municípios hoje, Antônio, que nem sequer tem um sistema mínimo de gestão educacional. Não consegue nem sequer ter uma gerência dos seus alunos matriculados, dos seus professores, das suas disciplinas. Essa é a realidade do nosso Brasil. E nós, como Subsecretaria de Tecnologia do MEC, precisamos olhar para isso. Então, nós precisamos investir, junto com a RNP, com o nível de maturidade que o nicho educacional de ensino superior já tem, mas não podemos esquecer de toda a realidade que nós precisamos também tratar junto a essas escolas. E nós falamos aqui, desde ações que passam por produtos próprios da RNP, produtos próprios do MEC, produtos próprios, e aqui eu trago um grande parceiro nesse projeto, que é o SERPRO, que também vai nos apoiar no alcance do ensino básico, passando por eixos de parceiros públicos, grandes empresas, negociação de catálogo, e aqui, Antônio, isso apareceu na sua fala, e eu quero me colocar desde já à disposição, e a STIC à disposição, para a gente, de fato, promover essa ação em conjunto, tanto a RNP como OS e o SERPRO como empresa pública, em como nós podemos potencializar o diálogo com o mercado no nicho de inovação, startups, cocriação, para soluções que estão prontas e o mercado só quer que elas sejam usadas. E há formas diversas dessas soluções entrarem no nicho da educação, no MEC, dentro das escolas, das universidades. Há diversas formas disso acontecer. E nós estamos discutindo isso neste momento, no contexto, então, desse ecossistema de inovação e soluções digitais para a educação. Fecho a minha apresentação, que nada disso é possível sem a gente olhar para as pessoas, Antônio. Nós somos pessoas, temos aqui pessoas que estão trabalhando. Pessoas são a essência de qualquer resultado que nós queremos e nós vamos alcançar. Então, olhar para as nossas pessoas, zelarmos pelas suas realidades, pelas suas características, zelarmos, de fato, pelas suas realidades, em uma realidade tão difícil que nós vivemos, e entender como tudo isso se dá, sermos empáticos. Quero deixar sempre aqui essa reflexão. É assim que nós precisamos trabalhar, é assim que nós vamos avançar e é assim que a educação do país vai ganhar. Obrigado, Antônio, mais uma vez, pela oportunidade e pela participação. Obrigado, André. Bom, estamos com o tempo estouradíssimo, mas eu queria pedir um tempinho só para ver se temos perguntas. Temos perguntas? Temos uma pergunta ali do Gonda. Gonda, prazer em tê-lo aqui conosco. Gonda está parabenizando a gestão da STIC MEC junto aos gestores de TIC das universidades. Esta abertura de diálogo é fundamental para a transformação digital na educação brasileira. Sem dúvida nenhuma, Gonda. Obrigado pela colocação. Temos mais alguma? Não? Então, eu tenho, né? E vou tentar aqui fazer com vocês um bate-bola muito rápido aqui. O Bruno vai dar uns pulos ali, vai querer, né? Pois, mas vamos lá. Como é que vocês, e aí professor também Edivardi, e colocando também Tomás aqui de volta no nosso bate-papo, como é que vocês enxergam esse retorno, né,
e agora é fato, a gente está em um processo de retorno gradual a essa educação híbrida, as instituições tiveram, junto com todos nós, né, que nos transformarmos, usando e replicando a redundância, digitalmente. Planejamento estratégico de longo prazo, rasgamos tudo, jogamos fora e não é longo prazo, é hoje. Tudo tem que ser feito para agora. Como é que vocês estão enxergando esse retorno para essa realidade híbrida, né? Fato. Como é que as nossas instituições, professor Edivardo, eu acho que vou passar primeiro para o senhor, como essa visão da Andifes, como é que esse momento que nós estamos passando ainda, mas que, oxalá, acabe muito rapidamente, e voltemos a uma normalidade mais normal, mais adequada, mais, né, como o senhor falou, né, do relacionamento, do tete-a-tete, como é que isso vai impactar nas nossas instituições? Elas estão preparadas? Tivemos lições importantes? Como é que vai ser isso? E aí eu já emendo uma segunda pergunta, e aí deixo à disposição de vocês. As nossas instituições, dentro dessa realidade de poucos recursos, muita dificuldade, como é que elas podem olhar também numa visão cada vez mais consorciada em atendimento às suas necessidades? Tendo o MEC como um orquestrador, mas tendo também esse ecossistema, né, podendo trabalhar mais de uma forma conjunta. Menos o eu e mais o nós, né? Como é que isso pode se refletir em ações onde a RNP, também como cola, no meio desse ecossistema, poderá e deve ajudar com uma estratégia dessa que eu coloquei do Nas Nuvens, que tem essa intenção. Então, eu queria deixar essas duas perguntas, a primeira para o professor Edivardo e a segunda deixo aberto aí para vocês. Professor, por favor. Bom, Antônio, com certeza as universidades têm uma capacidade de resposta que é muito rápida, tanto as universidades quanto os institutos federais. A pandemia mostrou isso, né? Nós conseguimos nos reinventar numa velocidade muito grande, né? Toda essa possibilidade do EAD, ela existe há 15 anos e as universidades, de alguma forma, utilizavam isso de forma marginal, né? Com a necessidade imposta pela pandemia, isso, sem dúvida, foi uma mudança de paradigma, né? Hoje eu tenho professores aqui falando, eu não quero voltar no presencial mais, não. Eu quero ficar no remoto. Eu me dei tão bem, esse negócio até projeta a minha aula aqui na tela para os outros verem. Então, assim, e muitos estudantes também. Eu acho que nós vamos ter um momento de mais inclusão, de mais possibilidade, de redução da evasão, inclusive. Agora, esse vai ser um debate que vai acontecer agora no retorno. A legislação permite a gente utilizar 40% da nossa carga horária em educação à distância. Então, a universidade é aquela velha máxima, né? Ela é aquele gigante, né? Que você tem dificuldade para mudar a direção, mas depois que ele mudou a direção e que marcou um caminho, nada absolutamente segura esse gigante e ele vai chegar no novo local. Então, é uma mudança brusca, é uma mudança que exige ainda uma adaptação, mas é uma realidade, e essa realidade está incorporada. Agora temos o debate, né? E a gente tem que utilizar tudo isso no sentido de cumprir as metas, né, propostas no Plano Nacional de Educação, da gente ampliar acesso, da gente incluir mais pessoas. E eu diria que a universidade está muito pronta para isso, está muito pronta para o debate, e desse debate vai surgir um novo modelo híbrido, toda a sua complexidade, ele vai surgir de forma muito rápida, pelo que eu percebo. A RNP será essencial, né? Vamos falar de uma discussão que o Tomás fazia há poucos meses, quando ele estava na CESU. A biblioteca digital vai ser fundamental para isso. E aí, as universidades podem entrar, né, nessa escassez de recursos, a palavra de ordem é colaborar, né? Nós estamos com essa experiência no Promover e está
extraordinário isso. Quer dizer, as pessoas perceberam o potencial que tem de integrar, não só nas redes de cooperação de pesquisa, que isso já era, de alguma forma, rotina, mas nas demais atividades. Então, Antônio, o cimento, né, a cola para tudo isso aí, chama-se RNP. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado, professor Edvar. Passar para o Tomás e o André, e aí eu vou pedir para vocês serem bem objetivos, nosso tempo já está estouradíssimo. Essa questão também da visão consorciada, né, Tomás e André, como é que o MEC, também como articulador, poderia ajudar a fomentar essa visão do nós, né, a visão mais integrada e consorciada das próprias instituições como um todo, tendo o MEC, obviamente, o papel fundamental do fomento, mas as próprias instituições também podendo alavancar, né, essa visão mais integrada de ofertas que são importantes e muitas vezes nascem dentro das próprias instituições, além de, obviamente, aquilo que a gente pode trazer do mercado como um todo. Tomás, passa aí para você remoto, depois eu encerro aqui com o André. Tá bom. Pode ser? Obrigado, Antônio. Rapidamente, Antônio, eu acredito que confio e acredito muito nessa proposta do ecossistema, né, que eu descrevi, e acredito que ela vai se efetivar de forma, né, mais positiva com a atuação dos atores envolvidos, né? E aí o Edvar já destacou o papel da RNP nessa atuação fundamental e também das nossas instituições, dos gestores de TI, dos nossos gestores, para que, de fato, isso ocorra. Então, eu quero estimular, né, o André citou um trabalho que ele está fazendo também de ecossistema. Eu acho que, no fundo, a gente pode integrar esses ecossistemas e fazer com que isso se potencialize. Eu acho que é essa linha de maneira assim, muito breve. Esse desafio ele é muito real, Antônio, e o MEC é muito grande e tem muita ação. E o MEC e a Secretaria Executiva, a qual a Subsecretaria de Tecnologia está vinculada, ela tem esse desafio de olhar o todo. Então, está aí o Tomás com uma ação muito forte no eixo da CETEC, tem ações da CESU, tem ações das outras áreas. E então, isso acontecia muito dessas unidades terem um diálogo com a RNP de múltiplas frentes. Imagine isso dentro das universidades. Então, na prática, sem dúvida, o movimento natural é você querer resolver o seu problema. Mas a partir do momento que você entende a oportunidade de que um problema que você resolveu possa ser minimamente adaptado, reaproveitado e para outras unidades, isso passa a gerar uma capacidade de criação de novas soluções com conceitos nativos de replicação em escala. E isso nos ajuda a criar capacidade de desacoplar estes produtos e replicar essas soluções. Então, antes da gente pensar em criar algo, a gente deve sim olhar para todo esse ecossistema e saber o que já existe. Isso não é tão trivial. E aí por isso que eu entendo que sim, esse movimento ele deve acontecer e a RNP é fundamental nesse processo, pela sua capilaridade, pela sua capacidade técnica, pelo seu corpo, que pode então estar respirando a realidade das universidades e trazendo isso para dentro dessa estrutura que você já trouxe, as nuvens e outras ações, para um grande, de fato, marketplace de opções, um cardápio, porque uma solução A ou B, de repente, de uma universidade não me atende, mas uma C de outra pode me atender. Então, para as universidades, individualmente ou bilateralmente fazer isso, é um desafio. Mas a RNP, dentro desse processo consorciado, potencializa essa ação e, na minha visão, este é o caminho. Este é o caminho. Tive a oportunidade de fazer um movimento semelhante a este no governo federal, a partir de uma ação da AGU, de um produto da AGU, que escalou para o governo federal inteiro nesse mesmo movimento. Com o operador, lá, no nosso contexto, era o SERPRO. Traduzindo para cá, a RNP é o vetor para que isso aconteça. E a gente precisa abdicar de alguns preceitos, de algumas vontades, de algumas vaidades do que é meu, de ter aquele domínio, de pensar mesmo na comunidade, de ter essa capacidade de proliferação. E aí, Tomás, a abelha representa muito bem esse processo. Mas, na minha visão, Antônio, esse é o caminho. E conta comigo, com a STIC, creio que com o MEC, nesse processo de potencialização.
Perfeito. Encerro por aqui. Agradeço imensamente ao secretário Tomás, ao magnífico reitor Edvardi e ao subsecretário André. Muito obrigado por essa rica sessão que nós tivemos. O tempo é sempre curto, né? Tem tanta coisa que a gente gostaria de conversar, mas eu espero que todos os nossos participantes também tenham aproveitado ao máximo. Muito obrigado a todos. Devolvo aí para o Bruno com galhardia e alegria para dar continuidade ao nosso Fórum RNP 2021. 10 anos de edições fantásticas desse evento. Obrigado.